Hoje a gente vai falar um pouquinho de um outro projeto que foi um projeto feito por uma cervejaria artesanal em Pirassununga, no interior de São Paulo, que é a cervejaria Campanária. O primeiro desafio desse projeto é que os proprietários, que são os proprietários da cervejaria artesanal, eles iam criar um bar para as pessoas conhecerem o produto que já era conhecido na região, mas para ter um lugar onde degustar e junto com pratos também. Então, o primeiro desafio que ele nos solicitou, né, que foi a parte mais inusitada do projeto, foi que ele queria que, pelo nome Campanária, ele queria que tivesse um sino nesse bar, que esse sino seria tocado todo dia, na hora, quando iniciasse o happy hour. Então, o nosso primeiro objeto definido para o projeto seria esse sino. Né? Foi o ponto de partida, Foi o ponto de partida, exatamente. Então, a fachada, ela foi desenvolvida totalmente ao redor desse sino. Como esse sino precisava, a gente pensou, esse sino precisa ser grande, porque a fachada é grande. Se ele tiver um sino pequeno, não vai aparecer, né? E é o principal motivo ali dessa fachada existir, né? Do projeto, do nome também. Do nome, Campanária. exatamente. Então, nossa ideia foi criar um emoldurado, uma caixa que emoldurasse esse sino. E esse sino está bem no meio da fachada, no alto, né? E a partir desse sino, a gente começou a trabalhar o restante da fachada dentro do conceito de cervejaria artesanal. Que foi uma mistura de materiais, que a gente usou o aço cortenho, o tijolinho, para dar aquele estilo meio o moderno, com o industrial, rústico, né? com rústico, dar uma misturada de estilos que tinha a ver com os proprietários e com a marca. Exatamente. E trazer um pouco até da história da cidade também para dentro do projeto. Outra peça que é interessante ali na fachada é um painel, esse painel de aço cortem que a Melissa falou, ele é todo recortado com o desenho da cevada. Então a gente fez um desenho modular que criou uma textura recortada que traz luminosidade, tampa um pouco da fachada antiga existente, né? Dá uma cara mais de bloco naquilo tudo, né, que a gente precisava tampar as janelas, mas ele não tampa totalmente a luminosidade, né? Eu acho que é importante lembrar que esse projeto foi muito personalizado, que tudo foi relacionado à cerveja, ao desenvolvimento da cerveja, porque do processo, tudo eles fazem artesanalmente, então isso é bem importante lembrar. A gente fez um projeto em que a gente entra por um túnel, né, decorativo, e de um lado tem toda a parte de recepção e onde as pessoas aguardam para lounge de espera, um lounge de espera, isso. E do outro lado eles têm uma loja em que as pessoas podem fazer degustação das cervejas e também elas podem adquirir as cervejas que eles fabricam. Então aí você entra por esse túnel, que a gente chama de túnel, né? E tem essas duas laterais. E depois você entra na choperia mesmo, onde ela tem um balcão. Esse balcão foi totalmente desenvolvido, tem um revestimento especial feito de tampinhas, tem todo... nós quisemos priorizar todo o designer brasileiro, então nós usamos muito mobiliário de designers brasileiros. E algumas peças nós desenhamos só para esse projeto, foram peças... as luminárias, né? O caso das luminárias, que são feitas com pendentes existentes e canos de cobre, que dão também essa cara do industrial, artesanal também, né? Então, na distribuição das mesas também do projeto, isso é um fator bem interessante, que a ideia era ter várias formas de agregar as pessoas nessa mesa. Então, você pode ter um layout com mesas de 4 lugares, essas mesas podem se juntar e ter mais espaços, ou a gente tem mesas coletivas também numa área mais externa. A gente tem mesas longas coletivas que pode ser para um evento, um aniversário e esse tipo de coisa, né? Fora a área dos sofás também, que traz um pouco de conforto e consegue sentar até de 4 a 6 pessoas. Então, tem diferentes tipos de layout para diferentes grupos de pessoas que visitavam o lugar. Outro fator interessante é a área da brinquedoteca, né? Que apesar de ser uma cervejaria, como aquilo já funcionava como um restaurante na cidade com outro nome, eles tinham muitos clientes família que vinham para almoçar e tal. Então, a ideia foi criar também esse espaço de brinquedoteca para quando viesse família com criança, poder ter um espaço especializado ali para as crianças ficarem à vontade e poderem usufruir, né? Da cerveja. E em cima, né, porque tem 2 andares, a gente fez um espaço para eventos, né? A parte de cima é toda para eventos.
E acho também bacana lembrar que esse projeto foi um projeto em conjunto Sim. com 2 escritórios de amigas nossas, da Paula Leme e da Luciana Bicheri. E a gente, em parceria com elas, desenvolveu todo o projeto com essas peças exclusivas e com toda esse desafio aí da cerveja participando do projeto.